Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos, então, a um novo módulo da patologia médica aqui da nossa universidade. Hoje abordaremos, então, uma grande parte do sistema digestório, focando, a princípio, intestino delgado e intestino grosso, também chamado de cólon. O intestino, seja ele delgado ou grosso, são porções do tubo digestivo, caracteristicamente com a importância de fazer a absorção de nutrientes. E óbvio que, dependendo da porção aonde ele se encontra, partes vão ser mantidas na região do túbulo, para que a gente possa, então, fazer a excrementação e a excreção de alguns materiais que não sejam necessários para o nosso organismo sobreviver. Então vamos lá. O tecido em si do tubo digestivo, quando se fala em intestino, propriamente dito, é todo aquele material que acaba saindo da região estomacal, entrando numa porção delgada, partindo então de três porções dessa região delgada, que é o duodeno, jejuno e o ilho, cada um com as suas particularidades, como por exemplo, o duodeno, ele acaba tendo uma grande capacidade de absorção de nutrientes, uma grande capacidade de absorção em alguns íons, como por exemplo, ferro. Problemas nessa porção em especial culminará no paciente, por exemplo, um quadro de anemia ferropriva, aonde ele começará a ter todo aquele quadro de astenia, ele vai continuar tendo aquele quadro um pouco mais de cansaço e todos os comemorativos, então, que nós abordaremos naquela porção da entidade patológica do nosso curso de patologia, falando sobre o sistema reticular. Outra porção importante é o ilho terminal, onde também tem a capacidade inteiramente de absorção. Absorção, por exemplo, da vitamina B12, quando estimulada pelo aquele nosso fator intrínseco. Lembra-se? Fator intrínseco produzida pelas células parietais ou oxínticas da região do estômago, tá? Onde vai ser importante para que ele seja pega essa vitamina B12 e acumulada no organismo a partir de uma porta de entrada. Essa porta de entrada é efetivamente o ilho terminal. Entre o ilho terminal e a região do cólon, do intestino grosso, propriamente dito, existe uma válvulazinha, chamada de válvula iliocecal. É aproximadamente nessa regiãozinha aqui, ó, onde a porção posterior dessa válvula constitui um tecido diferente, com características distintas, onde a absorção ricamente é por água e tem rica quantidade de células caliciformes para fazer com que eu tenha, então, a lubrificação do bolo fecal, passando pelo colo ascendente, pelo colo transverso, pelo colo descendente, sigmoide e reto, que vai ser, então, totalmente excretado do organismo humano a partir das fezes. Então, a partir desse momento, é bom que se diga que, seja no duodeno, jejuno e ilho constando no intestino delgado, e também no cólon, lembrando que todas as porções do colo, seja ele a partir da válvula cecal, porção do colo ascendente, colo transverso, colo descendente e aí por diante, a porções do colo, ele tem uma particularidade histológica muito parecida. Quando a gente faz uma biópsia numa região, dificilmente a gente consegue definir em qual parte nós estamos localizados, diferentemente do que ocorre, por exemplo, no intestino delgado. Embora você tenha aí o duodeno, o jejuno e o ilho como destino delgado, ele tem particularidades totalmente diferentes. Então vamos entrar à questão no ponto de vista anatomopatológico. Quais são as características histológicas fundamentais, iniciando então no intestino delgado, a sua porção mais representativa aqui, demonstrada então com o corte histológico do jejuno. Como é que você sabe que é o jejuno? Vamos lá. Em primeiro lugar, ele possui criptas, como toda a porção do duodeno, e jejuno e ilho. Então, criptas são importantes, tá certo? Criptazinhas e vilosidades. Olha aí, estava mostrando aqui equivocadamente. Olha aí, nós temos aí vilosidades, que são essas projeções de caráter digitiformes acima de uma superfície. Portanto, a superfície é basicamente neste padrão de releição. Daqui para cima, em continuidade, a luz
nós temos essa porção das vilosidades. Essas vilosidades eles são compostos por células colunares ou cilíndricas, com borda em escova, e entre essas células, nós temos essas células aqui, ó, uniglandulares, constituída por células caliciformes. Da sua porção abaixo, penetrando na propriamente tecido, nós temos as famosas criptas intestinais. Criptas, aonde nós teremos aí uma miscelânea de células um pouquinho especializadas, como células tronco que vão fazer a germinação de todo o epitélio de revestimento intestinal, e essas célulazinhas mais avermelhadas aqui, ó, que a gente acaba não dando muita ênfase na patologia para ela, mas são células denominadas de células de Panet, aonde toda essa porçãozinha mais final, chamada de criptas de Lieberkühn. Perfeito? Esta é a porção do revestimento intestinal, um revestimento que culmina basicamente por toda a quantidade do intestino delgado, duodeno, jejuno e íleo, com algumas particularidades que o diferenciam, que daqui a pouco a gente vai colocando essas particularidades à mercê da necessidade de a gente poder interpretar qual é a área especificadamente anatômica em qual a gente está em questão. Perfeito? Então, ele é composto por vilosidades, aumento da região de atrito do alimento, aumento da superfície de adesão, uma adesão que também não é aumentada apenas pelo tecido, mas também pela porção apical da célula, que tem microvilosidades com essa mesma particularidade. Caracteristicamente, um tecido feito para uma grande quantidade de absorção. Alguns chamamos, então, de microvilosidade, certo? Toda a porção de diferenciação apical. E na microscopia óptica, ou na microscopia de luz, alguns histologistas também chamam de cutícula estriada ou borda em escova. Perfeito? A estratigrafia de toda a porção intestinal obedece mais ou menos aquele mantra que a gente acabou denominando para vocês. Eu preciso ter uma estratigrafia com uma camada mucosa, formada por uma área de vilosidades, tá certo? E uma área de criptas, chamada de criptas de Lieberkühn. Então, toda a porção da mucosa corresponde toda essa porção do epitélio de revestimento, mais uma superficiazinha de uma lâmina própria, que é um tecido conjuntivo que a sustenta. Basicamente, a porção onde eu mostro para vocês nesta regiãozinha entre as regiões criptais. Portanto, toda essa porção de epitélio, mais esse tecido conjuntivo de caráter frouxo que sustenta e que nutre essa porção intestinal ou essa porção epitelial, nós vamos denominar, então, de mucosa como a primeira parte em continuidade à luz. Abaixo da mucosa, nós temos um tecido conjuntivo denso, ricamente vascularizado, denominado de submucosa. Em contiguidade, nós temos uma muscular própria, que também obedece àquela estratificação, onde aprendemos tanto no esôfago quanto no estômago. Nós temos aí uma circular interna e uma longitudinal externa. E findando toda essa característica, nós temos aí uma finalização por uma serosa, diferente do esôfago, que nós temos apenas uma camada adventícia, onde nós já temos algumas particularidades da importância de entender que a falta de serosa compromete principalmente a invasividade desse órgão particular, para que a gente tenha uma maior invasividade de um câncer esofágico, seja ele de um SEC, seja ele de um adenocarcinoma intestinal, derivado daquelas metaplasias de Barrett. Portanto, aqui eu mostro para vocês um intestino delgado, onde, mais uma vez, eu tenho vilosidades e tenho porções de criptas. A diferença entre o duodeno e o jejuno, em particular, é muito pequena. A diferença, pessoal, é que na mucosa e principalmente localizado na região de submucosa, no duodeno nós vamos apresentar algumas glândulazinhas de caráter exócrino, chamado de glândulas de Brunner, que no duodeno, tá certo? Tem, e no jejuno, como eu mostro para vocês, aqui eu não consigo identificar nenhuma glândulazinha. Mas se vocês prestarem bem atenção, a
qualidade das vilosidades são longas. Eu tenho basicamente uma proporção de tamanho de 3 quantidades de tamanhos idênticos para 1 de velocidades, ou seja, uma proporção de 3 para 1. Essa proporção ocorre tanto no duodeno como partes do jejuno, mas no ilho essa porção diminui importantemente de tamanho, aonde eu vou ter basicamente uma porção de 1 para 1 ou um pouquinho mais de 1 para 1 na região do ilho, porque nesta região especial a absorção ela é menor quando comparada às regiões prévias do intestino delgado, ok? Mas as 3 porções continuam tendo vilosidades, continuam tendo criptas de Lieberkühn, a celularidade comprometendo e complementando toda essa região anatômica são similares. Perfeito? E o que diferencia, por exemplo, do intestino grosso? O intestino grosso, toda aquela porção de revestimento, pessoal, acima dele eu não tenho as vilosidades características. Eu tenho aqui apenas as porções de criptas. É como se ele fizesse um zigue-zague, mas preste bem atenção que o chão, que o teto, que o alicerce, ele se mantém numa mesma posição. Mas aqui eu continuo tendo as famosas criptazinhas, olha aí. Criptas, aonde também eu tenho um aumento da superfície de contato. Mas, consequentemente, quando se compara ao intestino delgado, o cólon é evidentemente muito menor. Por quê? Porque o que eu mais pego nesta região é uma quantidade aquosa. Tá, se eu pego uma quantidade aquosa, então, quem é responsável pela lubrificação das fezes? Aí sim, é a grande quantidade, muito maior quantidade aqui, quando comparado ao duodeno, por exemplo, das células caliciformes, que mantém o bolo fecal um pouco mais umedecido, evitando, assim, um quadro de ressecamento. Além do mais, eu tenho mesmo estratigrafia mucosa, composta por o epitélio intestinal, que também ocupa o mesmo tipo de célula. Que célula? Células colunares, com cutícula estriada, borda em escova e microvilosidades, tá certo? Com criptas, perfeito? Embora aqui eu não tenha grande quantidade de vilosidades, ou não tenha aquela vilosidade específica, e também tecido conjuntivo frouxo, constituindo a porção da lâmina própria. Tenho também uma submucosa, tenho também uma muscular própria, com as mesmas particularidades, circular interna, circular externa, e aqui, evidentemente, eu tenho uma camada de tecido conjuntivo, constituindo, então, a serosa, que aqui eu consigo já ver, olha aí, algumas célulazinhas, né, pavimentosas, fruto do mesotélio, que o circunda externamente. Submucosa, muscular própria e serosa, constituindo toda aquela camada importante de todas as porções cruciais do intestino grosso. O duodeno, lembrando que tem criptas e tem glândulas, perfeito? Com as suas particularidades das glândulas de Brunner, constituindo quase que um sinal patognomônico na região da submucosa, dessa região tão específica, partes que o duodeno tem e o jejuno, olha aí, não apresenta. Essa talvez seja a porção mais importante que o define, enquanto o intestino grosso, diferentemente, eu não vou apresentar vilosidades, embora eu possa ter o quê? As porções criptantes, as porções que fazem a corrugosidade do intestino grosso também. Fato que ocorre na maioria dos tecidos que não tem um arcabouço de um tecido de sustentação rígido, como ocorre, por exemplo, na traqueia, onde o fluxo de ar necessita de uma área um pouco mais aberta. Perfeito? Vamos, então, falar um pouco sobre quais são os principais quadros patológicos que acometem duodeno, jejuno e íleo. E, posteriormente, falar um pouco sobre quais são as principais condições que acometem, em primeira parte, a região, então, do cólon. Quando se fala em quadros patológicos, as condições mais comuns de ocorrerem quando se fala em duodeno jejuníleo são as síndromes características de má absorção. É óbvio que a absorção existem diversos fatores que associam que a funcionalidade,
daquelas células colunares, com borda em escova, que tem nome especial chamado de enterócito, funcione de forma adequada, existem vários mecanismos que a controlam. O controle, por exemplo, de fatores de emulsificação de gordura e algumas enzimas produzidas pelas porções exócrinas e endócrinas do pâncreas. Eu tenho aí sais biliares produzidas pelo fígado e pela vesícula biliar, importante na condição da recuperação desses sais biliares para fazer, então, uma osmolaridade, uma capacidade de tamponamento do líquido biliar em uma conjunção que a gente chama de sistema portoentérico, tá certo? Ou melhor, hepato ou cistoentérico. Nós temos aí uma mucosa especializada, onde microvilosidades, as vilosidades são importantíssimas para que eu tenha uma absorção adequada e, claro, todo quadro importante osmótico que o controla. Bombas de sódio e potássio, bombas de cloreto. Lembrando que a gente já deu algumas ênfases nessa bomba de cloreto em algumas patologias, principalmente falando sobre o sistema respiratório. Lembre-se que deficiências de bombas de cloreto altera a viscosidade de tudo que é produzido e de tudo que é absorvido por uma determinada célula que tem essa bomba. Como, por exemplo, a traqueia, fazendo com que eu tenha mucoviscidose e uma pneumonia de repetição naquela doença fibrose cística. Aqui eu tenho a perda da capacidade deste conteúdo celular pela viscosidade osmótica pegar alguns nutrientes, fazendo com que eu tenha, por exemplo, um quadro diarreico, denominado diarreico osmótico. Perfeito? Então, todos esses sistemas, eles são contiguamente dependentes. E alterações dessa homeostase provocam alguns quadros de má absorção, que, consequentemente, estão associados até a quadros diarreicos. Não vamos entrar em detalhes especificadamente sobre o que é diarreia. Isso vocês vão ter num quadro de clínica médica quando estarem situados no termo da gastroenterologia. Aqui nós vamos falar em algumas síndromes importantes para a má absorção intestinal. E quando se fala em má absorção intestinal, o grande primórdio, talvez o grande trunfo patológico seja a doença celíaca. Perfeito? Que nós vamos já dar um pouquinho mais de ênfase para vocês. Outra coisa importante é uma doença pós-infecciosa por pós-E. coli, por exemplo, que constitui algumas situações que até assemelham-se, até mimetizam uma doença celíaca. E também falar sobre doenças de Whipple, que é uma doença infecciosa, um pouco rara, mas que tem também um grande contingente de infecção e quadro de má absorção. Mas o grande protótipo, talvez o que a gente precisa entender com maior propriedade, em negrito para vocês, a chamada doença celíaca. O que é uma doença celíaca, então? Doença celíaca, pessoal, é uma deficiência de uma enzima entérica, de uma enzima que a gente chama de gliadina. Essa gliadina forma-se uma situação onde algumas partes não conseguem ser digeridas e captadas pelos enterócitos, principalmente as enzimas que são gliadinas dependentes. Entre elas, o fundamental é o glúten. É um componente, pessoal, que contém como se fosse algumas sementes derivadas de geminospermas, e essa porção geminosperminosa faz parte de TCC. Que é isso, professor? T de trigo, C de centeio e C de cevada. Ah, mas eu ouvi falar que a aveia está extraída nisso também. A aveia, a princípio, não apresenta glúten na sua constituição, mas é que a rotatividade da cultura da produção da aveia normalmente está associado contigo em áreas onde também se produzem centeio, cevada e trigo, fato que existe uma contaminação cruzada, proporcionando também à aveia
um quadro que promove no paciente, devido a essa infecção cruzada, na rotatividade da cultura do plantio agricultor, um quadro de doença celíaca também esse paciente. Tá? Uma vez que eu utilize o glúten, a presença desse glúten e a falta daquela enzima chamada de gliadina, ele causa como se fosse uma lesão estranha. Esse glúten leva a um quadro inflamatório, a presença de uma macromolécula glúten, ela leva a um quadro inflamatório, e esse quadro inflamatório proporciona o que nós vamos ter aí como principal ponto de partida das doenças celíacas, que é o quê? A atrofia, sim, a própria inflamação causada pela presença do glúten leva um processo de readaptação tecidual, e essa readaptação promove, então, a atrofia das vilosidades intestinais. Vilosidades essas que se aplanam, diminuindo a superfície de absorção, constituindo, então, a luz osmótica, ou seja, eu tenho maior quantidade de restos alimentares na luz intestinal, fruto de uma planificação das vilosidades. Lembre-se aqui que eu diminuí a superfície de contato. E essa superfície de restos alimentares tem capacidade osmótica, removendo dos enterócitos uma grande quantidade, por exemplo, de íons sódio, íons potássio, de íons cloreto, de hidrogênio, bicarbonato e assim por diante, fazendo com que ele proporcione, então, uma contração intestinal e a tentativa da remoção deste panorama alimentar na luz do tubo para ser defecado para fora. Essa quantidade de tecido osmoticamente ativo provoca, então, um quadro diarreico. E essa diarreia talvez seja o quadro mais importante quando se fala em síndromes de absorção. Por quê? Porque é o principal tipo de sinal promovido pelo paciente, que é a famosa esteatorreia. É uma diarreia com grande quantidade de gordura que não foi emulsionada pelos enterócitos, porque estão aplanados, e essa quantidade de gordura é jogada junto com alimentos em forma, então, de uma diarreia ativa, esteatorreia, ou seja, uma diarreia com grande quantidade de gordura, com cheiro forte, tá certo? Com quantidade líquido, às vezes, a comprometimento da mucosa proporciona alguns sinais importantes, que aí a gente tem que entrar com um tratamento mais específico, que é a diarreia de caráter líquido, mas com muco, pus ou sangue. Isso tudo é um fator comprometedor que a gente tem que levar em consideração quando também se fala em doença celíaca. Tudo isso proporcionado por quem? Pela falta de uma enzima chamada de gliadina. Essa enzima, então, não reconhece o glúten, não faz o quê? A monomerização dessa molécula derivada de gimnospermas de trigo, centeio e cevada, proporcionando uma reação inflamatória de uma hipersensibilidade de caráter humoral. Portanto, eu vou ter aí alguma coisa sendo reconhecida como estranha, que cursa posteriormente, então, com o aplanamento das vilosidades intestinais. O que leva de importante? Qual é a consequência importante? A consequência é perda ponderal. Uma perda ponderal aonde o paciente vai ter nádegas mais degradadas com catabolismo da musculatura. Ele vai ficar mais gordinho, tá certo? Porque a quantidade osmótica de todo aquele material, né, que não foi digerido, não foi capacitado a ser internalizado pelos enterócitos, acaba proporcionando um estufamento. Então, ele vai ter dor, ele vai ter aumento das alças intestinais, ele vai ter, então, todos os comemorativos de alguma coisa que está sendo aumentado pelo caráter osmótico da luz intestinal e leva um quadro, então, de estufamento para o paciente. E uma das complicações mais importantes e mais críticas é que essas células inflamatórias, principalmente associadas a linfócitos de linhagem do tipo B, pode uma ou outra se desgarrar da função importante inflamatória, constituindo uma neoplasia. E aqui vale
de todas as doenças gastrointestinais, a que mais proporciona essa complicação de proporcionar um câncer linforreticular, que são linfomas derivados de célula de linhagem B, por causa de um processo inflamatório intestinal, é a doença celíaca. E isso é fruto muito em algumas provas, seja ela de residência, seja ela de ligas, ou da nossa mesmo, como se fosse uma prova da nossa patologia. Perfeito? Muito bem. Aqui nós temos, então, aquela situação que nós acabamos de explicar. Eu tenho as vilosidades normais à direita, onde eu tenho o intestino com todas as vilosidades, aumentando a superfície de contato. E à esquerda eu tenho, então, o mesmo tipo de intestino. Veja bem, eu mudo até a coloração, tornando mais rósea, com vasos mais evidentes. Mas o que mais chama a atenção é a retificação, perda efetiva de todas as vilosidades, constituindo um padrão de retificação e um padrão de perda da capacidade de você fazer a reabsorção intestinal. Então, aqui eu tenho o padrão característico do que é uma doença celíaca. Eu tenho aqui em cima, olha aí que bonitinho, todo aquele tecido intestinal com as vilosidades. Aqui eu tenho uma porção praticamente, né, entre duodeno, né, jejuno, com 3 áreas de vilosidades para uma área de crítica, cripta, proporção 3:1, aonde eu tenho uma grande capacidade de absorção. Aqui, pessoal, eu tenho, olha aí, a retificação, né? Diminuição das glândulas. Às vezes eu tenho até hiperplasia de glândulas, né? De criptas, de Lieberkühn, proporcionado então por esse quadro importante dessas células inflamatórias, principalmente um quadro importante de células linfocitárias, aonde eu vou constituir um quadro importante para essa doença especial. Apesar de ter alguns marcadores específicos, como, por exemplo, antigliadina, IgM, IgG, antiendomísio, IgM, IgG, o principal marcador é a antitransglutaminase, IgM. Quando presente, sugere fortemente a doença celíaca. Quer dizer, então, que a doença celíaca, o principal ponto de partida é esse? Talvez sim, mas o padrão ouro de diagnóstico não é bioquímico. O padrão ouro do diagnóstico é anatomopatológico. E o que eu vou ver na anatomopatologia de uma doença celíaca? Eu vou ver exatamente o que a doença nos proporciona. Eu vou ver a perda da vilosidade. Quando se faz uma biópsia, eu denoto a retificação, então, de toda a vilosidade, perda da vilosidade, ok? Eu tenho um processo inflamatório crônico linfocitário predominante na região de submucosa e lâmina própria e hiperplasia de glândulas, perfeito? Hiperplasia de glândulas subcriptais. Isso é o padrão ouro. Detalhe importante, quando um paciente chega a vocês com sugestividade da doença celíaca, você não pede para ele tirar o trigo, centeio e cevada para fazer o diagnóstico. Você mantém a alimentação com tudo isso, faz a biópsia, tira posteriormente. 1 mês, 2 meses, repete a biópsia. O que vai acontecer? A primeira biópsia na doença ativa, eu vou ver todos os comemorativos anatomopatológicos da doença celíaca. Retificação das criptas, perda, né, importante dessas criptas, e eu vou das vilosidades, melhor dizendo, e hiperplasia glandular. E a partir desse momento, quando eu tiro o fator causal, todo esse epitélio volta à sua situação usual, histologicamente falando. Então, depois de 2, 3 meses, eu refaço a endoscopia digestiva e eu vou ver aquelas criptas bonitas. Eu, durante a endoscopia, faço a remoção de um fragmento. Esse fragmento ele é removido do duodeno e essa porção de biópsia realizado, eu vou ver a proporção 3 de vilosidades para 1 para criptas, constituindo uma característica normal a partir do que eu tirei todo o glúten desse paciente. Perfeito? Então, mais uma vez, eu tenho aqui, olha aí,
criptas duodenais, vilosidades duodenais, na proporção usual. E aqui a doença celíaca, com grande quantidade de processo inflamatório crônico, com hiperplasia de glândulas subcriptais e um processo inflamatório crônico que a constitui. É claro que a gente tem aí, olha aí, várias quantidades de subclassificação de uma doença celíaca. Mas isso aqui para a gente é só uma questão de ilustração. Mas eu quero que vocês prestem atenção. Doença celíaca é a diminuição importante daquela proporção 3:1, né? Diminuindo, dependendo da área e da quantidade de glúten utilizado, onde você vai perdendo a vilosidade à medida que você vai utilizando o glúten. E olha aqui, retificação e praticamente fechamento de todas as glândulas, mas com hiperplasia glandular em submucosa, constituindo, então, um quadro importante das lesões da mucosa intestinal produzido por glúten. E o que é uma doença de Whipple? É uma doença, pessoal, infecciosa, com grande capacidade diarreica, e essa capacidade diarreica advém por um quadro infeccioso. Detalhe importante e patognomônico dessa doença. Quando eu faço uma biópsia, eu vou ter uma grande quantidade de macrófagos, tanto no subepitélio quanto na região da parte da submucosa. E aí, esse macrófago, não se sabe exatamente o porquê, ele tem uma coloração e uma afinidade ao PAS, aquele famoso ácido periódico de Schiff. Perfeito? Tratando com antibiótico terapia, possivelmente eu restaure a finalidade desta quantidade importante, que a gente chama, então, de manutenção da homeostase usual da região intestinal. Perfeito? Muito bem, pessoal. Continuamos, então, para algumas condições importantes que a gente tem que ter, mas que são um pouquinho mais graves na área da gastroenterologia. E uma das condições importantes, que a gente até já teve alguns nuances desse tipo de patologia, são aquelas doenças efetivamente com obstrução vascular. O que é uma obstrução vascular? Opa! Obstrução vascular são condições aonde eu terei a obstrução vascular e, consequentemente, uma isquemia posterior. Então, eu começo com choque, eu começo com falta de nutrição, aquelas células entram em quantidade de necrose isquêmica, ela me mostra a característica histológica posterior de uma necrose isquêmica. Lembram dela? Eu tenho aí a manutenção da arquitetura tecidual, mas eu perco aquela coloração específica, né? As células entram em degradação nuclear, cariopicnose, picnose, não é isso? Cariorex, cariólise, eu perco o núcleo totalmente e, consequentemente, aquele tecido vai à morte. É claro que os principais arcabouços tissulares, né, são irrigados por 3 grandes artérias. Uma artéria chamada de tronco cilíaco, tá certo? Aonde vai ser responsável pela grande difusão de nutrientes no abdômen superior. Eu tenho uma artéria mesentérica superior, que vai fazer uma grande vascularização e irrigação pela região do abdômen médio. E a região inferior, como o seu próprio nome diz, pela mesentérica inferior. É claro que a obstrução de cada uma dessas artérias são efetivamente difíceis de acontecer. Lembre-se que entre os grandes ramos, eu tenho várias arteríolas, pessoal, que saem desses ramos, entre elas as chamadas artérias retas. E elas que se comunicam entre si, como, por exemplo, o grande arco de Riolan. Então, se eu tiver uma obstruçãozinha de uma ou outra parte de arteríolas pequenas, principalmente, porque das grandes são muito difíceis de ocorrer, a gente consegue fazer o quê? Uma sobreposição de águas irrigadas, onde uma outra região consegue, por difusão, fazer como colaterais de irrigação, minimizando o quadro de uma angina e de uma isquemia mesentérica. Perfeito? Mas a vasculopatia, embora não seja tão comum, ela existe. E a isquemia mesentérica, pessoal, mais comum é aquela mesentérica associada à região da flexura duodeno
jejunal, ou ainda na flexura entre reto e sigmoide. Esta porção especial é chamada de isquemia colônica e é nela aonde ocorre a maior quantidade de comprometimentos isquêmicos, proporcionando, então, tanto angina mesentérica quanto aquele quadro de isquemia de todo o tecido intestinal que ocupa essa região. Por quê? Porque esta região em especial, chamada de isquemia colônica, as artérias são de menor calibre. Elas são arteríolas aí que derivam-se da região pudenda, tá certo? E são de menor calibre. Tanto é que o principal ponto de partida para que a gente detecta a angina, detecta até a isquemia, não é fazendo um quadro vascular, e sim fazendo uma avaliação por colonoscopia, onde a gente vai fazer uma avaliação por uma cânula que entra pela região do ânus até os limites da válvula ileocecal, onde a gente vai olhando determinadas partes da mucosa e a coloração da mucosa nos remete se aquilo está ok ou se não está ok. Outro ponto importante é a distensão, porque toda a região necrótica acaba infundindo algumas bactérias de caráter escherichiocólica, e aí nós vamos ter até um megacolozinho, proporcionando uma dilatação e até a presença de gases em submucosa, por causa da presença dessa bactéria anaeróbica. Perfeito? Mas vamos começar a pensar o que é essa angina, essa isquemia. Angina por quê? Porque lembra-se que a maioria dos tecidos que eu tenho dificuldade em irrigar, qualquer esforço provoca dor. Angina cardíaca, obstrução dos vasos, né? Sejam eles comunicantes, sejam das coronárias, seja da descendente anterior. Se eu fizer esforço, vai dar dor retroesternal, dor na região torácica. E no abdômen, isso também vai se representar com um aumento da capacidade desse abdômen trabalhar. E ele vai me proporcionar uma dor à medida que ele trabalha. Como é que o abdômen trabalha? Comendo. Toda vez que eu tiver uma alimentação, a tentativa do funcionamento da reabsorção intestinal, ele vai provocar dor. E isso nós temos a nomenclatura de angina mesentérica. Aqui, dor com alimentação. O paciente para de comer por causa da dor, ele entra num emagrecimento e, claro, eu vou ter os famosos sinais da doença. Sinais de dor abdominal, uma dor abdominal súbita e importantíssima. Alguns autores chamam de dor surda, é aquela dor aguda, incrível, de alto poder doloroso. E outra coisa é o sinal chamado de Lenander ao contrário. Por que contrário? Porque o sinal de Lenander, normalmente, está associado a um quadro de inflamação, principalmente da válvula cecal, tá certo? Os apendicites, onde um quadro inflamatório ele provoca um aumento da temperatura retal em comparação a outra temperatura do corpo humano. E o Lenander, ao contrário, é exatamente ao contrário mesmo, como disse. Eu não tenho uma inflamação, eu tenho uma falta de irrigação. E aí, quando eu vejo a temperatura retal de um paciente com angina mesentérica e isquemia, eu não vou ter irrigação, ele vai ter uma frieza maior. Por isso que a gente chama de Lenander ao contrário, ok? Quais são as principais situações que levam à vasculopatia? Principalmente, pessoal, é fibrilação atrial. Eu vou começar a ter fibrilação na área da auriculeta, eu vou ter parada de sangue e depois, quando o coração volta à sua situação normal, eu tenho parte do trombo jogado para o sistema. E ele pode parar em qualquer lugar, incluindo as grandes e as pequenas artérias que acabam fazendo a irrigação do sistema abdominal, a tronco cilíaco e as mesentéricas superior e inferior, respectivamente. Então, a embolia por causa de uma fibrilação atrial é basicamente metade dos casos em idosos, principalmente, quando tem uma insuficiência cardíaca comprometida por esse tipo de situação em potencial. Eu tenho o átrio funcionando de forma atípica, reentradas do circuito elétrico do coração batendo de forma diferente, ele acaba não tendo toda a situação usual das ondas organizacionais,
parte-se para uma situação patológica que o coração fica fibrilando, batendo ao esmo e, consequentemente, mantendo o sangue na região atrial. Atrás da auriculeta, ele acaba provocando, então, coágulo e esse coágulo acaba se difundindo. Outra coisa importante, pessoal, são as chamadas aterosclerose. À medida que você vai esganando o vaso, você vai obstruindo. Tá bem? Outra coisa importante são doenças de hipercoagulabilidade. Doenças ali que fazem trombos ao esmo, como, por exemplo, o SAF, tá? A síndrome do anticorpo fosfolipídio, onde uma pessoa já por si só tem deficiências de fatores de coagulação. E esses fatores de coagulação proporcionam um quadro de tromboses intrínsecas e tromboses internas vasculares. Lesões importantes proporcionando as astrias de Virchow, lembra? Hipercoagulabilidade, lesão endotelial, não é isso? A gente tem, então, um quadro associado a essas tromboses também. E presta atenção que, no segundo lugar, quase que metade dos casos, quando se comparam à angina mesentérica, é uma isquemia que não é oclusiva. É uma isquemia que a gente tem conforme a artéria, ela parte do princípio que ela começa a entrar numa espasticidade. E essa espasticidade ela começa a se contrair rapidamente, fazendo uma obliteração prolongada e, consequentemente, comprometendo o sistema adjacente por onde ela irriga a um quadro de doença até severa, levando à morte dessa celularidade intestinal. E não é incomum a gente encontrar pessoas que utilizem mecanismos que fazem isso. E isso quem faz com grande propriedade é a cocaína. Cocaína leva a grande espasticidade. E vou levar mais, leva também a angina cardíaca, pelo mesmo motivo. Perfeito? Outro ponto é o uso de digitálico naquelas pessoas que abusam principalmente dos lítios durante distúrbios bipolares. Eu tenho aí alguns tipos de choque, onde a falha da hiperperfusão sistêmica do paciente acaba levando, então, a um quadro de vasoconstrição importante e que leva também a uma isquemia chamada de não oclusiva, tá bom? Mas vamos lá. O que é importante quando a gente fala na isquemia mesentérica? Primeiro, a dor é absurda. Uma dor intestinal absurda que não melhora com posição nenhuma. É uma dor súbita. É que a gente chama de dor desproporcional ao exame físico. A gente aperta o abdômen do paciente e ele não responde com aqueles sinais inflamatórios de peritonite, que são condições graves. Ele tem uma dor extremamente súbita. E aqui vale uma situação bem importante, uma situação bem crucial. Lembrar que uma das coisas que podem levar também essa obstrução são aderências por cirurgias prévias, ok, pessoal? E uma outra coisa que pode levar a esse quadro são as obstruções intestinais. O que leva à obstrução intestinal? Uma torção. Eu começo a ter uma obstrução, eu acumulo fezes, acumulo gases, a pessoa para de evacuar, para de soltar gases, ele entra num cólon que dilata, esse cólon rotaciona, ele leva também a um quadro durante o estado rotacional de fazer com que a artéria que o nutre também se esgane, proporcionando um quadro de uma vasculopatia importante. O que nós temos neste quadro especial, além da isquemia? Translocação de bactéria. Nesse caso em especial, sim, eu vou ter uma bacteremia e até uma situação peritoneal associada nesse paciente, mas por uma obstrução específica. Perfeito? E todo paciente que tenha necrose, toda necrose, eu rompo a célula e eu começo a liberar tanto potássio quanto hidrogênio e principalmente LDH, desidrogenase lática. Quando eu colho o material desse paciente, eu vou ver que esse paciente tem uma acidose, principalmente associada ao quadro metabólico. Perfeito? Só para a gente poder relembrar, o tipo de vasculopatia intestinal mais importante ficam nas dobraduras, nas junções, que a gente chama de conjunção entre duodeno e jejuno e também reto sigmoide. Entre o reto sigmoide, artérias menores, derivadas da região da pudenda,
certo? E da pudenda nós temos esse quadro de trombolização um pouco mais fácil. Fechado? E neste caso em especial, o principal ponto de partida não é a verificação da obstrução, como ocorre nos grandes vasos. Nos pequenos vasos, a arteriografia não funciona. Eu preciso ver para crer. E eu faço, então, uma colonoscopia com todos os sinais importantes de uma endoscopia necrótica. Perfeito? O que são divertículos? O que são doenças diverticulares? Pessoal, doenças diverticulares é o principal mecanismo de proporcionar hemorragias digestivas baixas. A digestiva alta, opa, eu tenho úlcera gástrica, úlcera duodenal, tá certo? Aonde eu vou ter todo aquele comemorativo que a gente acabou colocando como gastrite, úlcera, eu vou ter malorivais. Então essas são digestivas altas, que correm antes do ângulo de Treitz. A posteriori, o ângulo de Treitz, nós chamamos de hemorragia digestiva baixa. E o principal fator que leva esta doença em especial são as doenças diverticulares e as consequências que ela provoca. Mas o que são divertículos? Lembra quando nós entramos em contato para vocês e falamos sobre as doenças aneurismáticas? Aneurismáticos, ou doença do aneurisma, eu tenho um aumento de uma hipertensão de um determinado local, ele vai formar uma pressão interna dentro do vaso e esse vaso vai sacular por perda da estrutura que o sustenta o endotélio. Eu perco aquele vasinho que água mole em pedra dura, tanto fura até que bate, não é isso? Estou brincando? Tanto bate até que fura. O que vai acontecer? Vai acontecer que aquela musculatura periférica vai lesar e a luz vai se destender para a região perdida da área de musculatura e isso forma um aneurisma. Quando se fala em divertículos, o mecanismo é o mesmo. Aumento de pressão interna da luz colônica, olha a similaridade. Aumenta tanto, a pressão aumenta, a musculatura própria acaba sendo lesada, existem áreas entre a musculatura que são fragilizadas, e quais são áreas que são fragilizadas? Aonde penetram os vasos retos para fazer a nutrição. Então, essas áreas são as principais áreas de perda, de fragilidade, porque ele rompe com facilidade, se distende com facilidade o tecido da musculatura própria. E uma vez que ele se distende, uma vez que eles se rompem, a luz tendo uma maior propensão a uma maior pressão interna, ela acaba distendendo, a luz se distende e todo o tecido acaba se acomodando na porção onde foi perdida na musculatura, distendendo. Fatos que mimetizam tanto aquele quadro de aneurisma quanto aquela doençazinha brônquica que a gente estudou no começo dos módulos da doença respiratória, que corresponde, então, à chamada de bronquiectasia. Você vê que o princípio é o mesmo, só muda o endereço e muda, consequentemente, alguns sintomas. E aqui o principal sintoma é sangramento. Então, o que é um divertículo? É uma bolsa, é uma saculação. Ela se exterioriza a porção da luz em direção à parede do órgão, pela fragilidade e pela perda da consistência muscular, principalmente, e também do tecido que sustenta essa parte muscular, que é a submucosa e a mucosa. Existem dois tipos de saculações diverticulares. Um chamado de adquirido, que é a maioria. É aumento de pressão, aumento do ressecamento, constipação, aumentando sempre a pressão interna daquela regiãozinha interna da luz intestinal. Então, vamos pensar, aonde ocorre principalmente esse tipo de doença? Ocorre na porção final do colo descendente, principalmente uma pessoa mais fragilizada, tá certo? Mais flácida, entre eles, então, os idosos. Perfeito? E os divertículos verdadeiros? São fragilidades da construção da parede intestinal,
aonde a própria musculatura ou parte da parede acaba sendo fragilizada. Existe uma diferença importante também quando se faz uma constituição e uma subdivisão do que é um divertículo verdadeiro de um divertículo falso. O que é um divertículo verdadeiro? É quando a camada da luz ela progride em direção à parede, mas eu perco tanto submucosa quanto muscular, perfeito? Enquanto a falsa, eu vou perder apenas a vascular. Quando eu faço uma observação, a parede da submucosa ainda se mantém. Essa é uma diferença extremamente importante. E quando se fala em congênita e verdadeira, o principal é um divertículo congênito em crianças por uma não regressão do ducto coriônico, né, chamado de onfalocélico mesentérico, para a porção anterior do abdômen, na sua porção final, perto ali da região da cicatriz umbilical, perto da região, fica ali a 10 milímetros aproximada da região da válvula ileocecal, aonde eu vou ter falhas, reentrâncias, criptas, né, entre a mucosa e aonde eu posso até ter partes de mucosa gástrica ali dentro, proporcionando dor e proporcionando, então, acidez nessa região colônica. Perfeito? Então, aqui a gente consegue entender muito bem o que é. O que é um divertículo? É uma saculação, é uma bolha, onde a luz penetra na região fragilizada, provocando um divertículo, por fragilidade e rompimento da parede, olha aí, muscular. A parede muscular ela se rompe. Aonde ela se rompe? Nas regiões de fragilidade, por onde penetram os vasos retos arteriais. Portanto, quando eu tenho sangramento, esse sangramento é de grande monta e derivado de vasos arteriais. Perfeito? Portanto, é grande. Eu vou ter aí enterorragia, hematoquisias, não é isso? Grande quantidade de sangue, principalmente a evacuações. E aqui eu tenho, então, olha aí, o vasinho reto, um vasinho reto que deveria estar aqui, fragilizou, perco essa camada de interação, dessa interação muscular, eu tenho essa região de fragilidade, como mostra aqui, por exemplo, e ele acaba se rompendo. E aí toda a mucosa vai se adaptando aqui, e aqui, pessoal, eu começo a ter um acúmulo de fezes, e que pode até levar a um fecalito, uma formação de um lito, formação de um quadro um pouco mais rígido, e aqui eu vou começar a ter infecções e continuadamente complicações. Que complicações é essa? Qual a principal? Inflamação posterior a esse divertículo. E o que posteriormente pode acontecer? Romper. Eu posso ter perfurações. Eu posso ter grandes hemorragias. E aí são complicações extremamente graves que a gente precisa entrar e fazer uma ação cirúrgica. Caso contrário, esse paciente pode até entrar em choque. Perfeito? Então, só para a gente não esquecer, doença diverticular do cólon é doença de divertículos, tá certo? Doença onde corre principalmente na região posterior ou final, distal do colo descendente, na região sigmoide, onde eu tenho uma herniação, olha aí, essa é a palavra-termo, herniação da mucosa e, quiçá, da submucosa em direção à parede. Se eu tiver perda da submucosa e da muscular, eu tenho um divertículo verdadeiro. Se eu tiver um empurramento e partes ainda da mucosa e submucosa aqui embaixo, eu terei um divertículo falso. Perfeito? E aonde ocorre? Em áreas de penetração das artérias retas. Muito bem. Como é que a gente vai diagnosticar os divertículos? Alguns autores pedem para não fazer a colonoscopia, pela fragilidade da parede. Mas a retossigmoidoscopia flexível talvez seja um grande importante para que a gente possa fazer. Aqui o esquema mostra um enema opaco, onde o trânsito fica totalmente desviado, nas áreas onde você tem os divertículos. Perfeito? Por que ocorre? Pressão interna da luz. Pressão que vai esmagando uma porçãozinha da vasculatura, vai rompendo, vai morrendo aquelas células de interligação entre essa vasculatura, fragilizando-a e, consequentemente, uma regiãozinha ali perdida, eu tenho essa herniação.
essa herniação, que quando eu olho, por exemplo, pela colonoscopia, eu vejo um thunderprint, como se fosse vários dedinhos de luva nessa porção, à mercê da visualização pela colonoscopia. Tá bom? Quais são as causas que ocorrem, então, a diverticulose? Principalmente quadros que ocorrem com a constipação intestinal. E está associado muito à falta da alimentação em fibras. Então, eu usar muita coisa, pessoal, que eu não tenho fibras e que não tenho uma homeostase impulsionando este quadro de entero-homeostase com a luz intestinal e com o equilíbrio osmótico. Perfeito? E as principais complicações que a gente disse foi, em primeiro lugar, inflamação. Divertículo, o principal tipo de complicação é a inflamação, seguida pela hemorragia, lembrando que das doenças hemorrágicas baixas ou hemorragia digestiva baixa, a principal situação que leva a esse quadro é a doença diverticular. E pode levar até o rompimento, a rotura de um divertículo, levando a uma peritonite química por uma grande quantidade de alimentos, de fezes, que acabam se esvairindo pela região peritoneal, principalmente para a área onde a gente tem então ali o fundo do saco de Douglas. Qual que é o grande problema disso tudo? Existe um risco do câncer do colo retal. Existe risco de câncer do colo retal. Não é maior do que tudo que a gente falou. Condições de hábitos de vida, alimentação atípica com nitrosaminas, grande quantidade, por exemplo, de álcool e tabagismo. Tá? Existe a relação familiar, né, como doença de Lynch, ou ainda doenças onde tem a mutação do APC, mas toda essa doença diverticular tem se associado ao câncer do colo retal. Ok, pessoal? Vou deixar aqui para vocês, né, a clínica importante, obstipação, dor, episódio de diarreia e principalmente sangramentos, para vocês pararem, lerem com um pouco de cuidado, que são coisas que a gente já falou para vocês. Como é que é o diagnóstico inicial? Colonoscopia. Eu vou olhar com detalhes aquelas incursões, aquelas herniações na parede, fruto de uma dilatação e de uma progressão da luz em direção à região da parede. Perfeito? E olha que bonitinho. Olha aqui, uma região do colo, tá certo? Biopsiado, aonde eu vejo, então, olha aí, falhas da parede, penetrâncias, várias bolhas da parede. Tudo isso aqui, então, constituem falhas da parede onde entrariam aquelas artérias retas, constituindo, então, uma herniação da mucosa para o interior da parede, finalizando o diagnóstico de doença diverticular. Muito bem, pessoal. Paramos aqui com esta aula. Posteriormente, a gente vai liberar a aula número 2, tá certo? Constituindo as doenças inflamatórias intestinais. Um bom estudo, uma boa semana e até a próxima.